Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao segundo vídeo do canal Realidade Paralela. Hoje eu vou falar com vocês sobre a vida de Jon Snow, conhecido ali como Bastardo no começo da série Game of Thrones. E hoje o objetivo desse vídeo é um pouco diferente. Eu gostaria de falar sobre aquela frase que todos nós conhecemos, que fala assim: você não sabe de nada, Jon Snow. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês as principais características do Jon Snow, aquilo que ele conquistou, aquilo que ele fez, e eu tenho certeza que ele sabia de muita coisa, principalmente o que ele estava fazendo. Pessoal, logo no começo ali da primeira temporada, a gente começa a assistir ali Jon Snow, ele sendo visto como um filho bastardo, ele sendo meio que rejeitado, pela sua família. A gente até viu uma cena ele falando que ele jantava meio longe, deles. Então isso, querendo ou não, criava nele uma personalidade de uma pessoa mais quieta, mais observadora, mais na dele. E ali ele foi criado daquela forma. Ele se sentia discriminado, ele se sentia alguém fora daquela família. E depois, lá no final da série Game of Thrones, que nós fomos entender que ele na verdade foi filho de Rhaegar Targaryen e de Lyanna Stark. Então o pai dele, na verdade, era o tio dele, Ned Stark. E ele guardou esse segredo até o fim. E ali para proteger, Jon Snow, porque se as outras pessoas soubessem que ele era o verdadeiro legítimo no Trono de Ferro, com certeza eles já teriam perseguido Jon Snow, teriam até tirado a vida dele. Pessoal, uma das decisões mais difíceis que Jon Snow tomou foi a de ir para a muralha, ser ali um guardião, ser um guerreiro. Nós sabemos que o juramento é muito pesado, é muito difícil, você não casar, você não ter propriedades, você não querer ter poder, nem nada. E ele tomou essa decisão. Ele decidiu abdicar de muitas coisas para poder ir lá na muralha, para poder servir. E quando ele chegou lá, muitas pessoas não foram muito com a cara dele, Só que ele conseguiu dar a volta por cima. Ele conseguiu ali conquistar a confiança das pessoas. Ele começou a treinar uns jovens que foram chegando ali naquele lugar. E a gente sabe que a maioria das pessoas que iam para a muralha eram pessoas que cometiam crimes, estupradores, homens exilados, todo tipo de pessoas ruins, tinham como castigo servir na muralha. Mas Jon, ele era diferente. Ele foi lá por livre e espontânea vontade. Mesmo ele se sentindo mal pela sua família ali, por não ser muito bem acolhido, por ser visto como um bastardo, mesmo assim ele tomou aquela decisão de servir ali na muralha. E lá ele começou a treinar aqueles jovens, ele começou a se dedicar ali, tanto que o Lorde Comandante da muralha confiou tanto nele que colocou ele como seu braço direito. Então aí começou a jornada de Jon Snow, sendo aquele jovem com um pouco mais de personalidade, começando a se destacar mais, sendo um pouco mais corajoso. Logo naquela primeira expedição que eles saem da muralha, lá ele encontra uma mulher, uma selvagem, e quando ele é capturado, depois que ele captura ela e tudo, acontece tudo aquilo, ela consegue escapar, e depois ela que vai capturar ele, e eles arrumam uma emboscada para pegar Jon Snow. Ali ele começa a gostar dela, ele começa a ter um sentimento por ela, e a gente vê que aquele sentimento é um sentimento verdadeiro. Tanto que quando ela morreu, ele ficou muito triste, ele saiu ali da muralha, foi lá, cremou o corpo dela, teve o seu luto, teve o seu momento de dor, teve o seu momento de dificuldade. Então ela que falou assim: Jon Snow, você não sabe de nada. A gente vê que ele realmente sabia de muita coisa, tanto que ele se esforçava, ele dava o seu melhor, e ele estava junto com eles até o final. Pessoal, então após ali a morte ali do primeiro amor de Jon Snow, quando ele foge lá dos selvagens, ele volta lá pro Castelo Black, ele vê lá o Rei da Noite, ele fica sabendo lá dos vagantes brancos. Então o que acontece? Ele já está com uma ligação forte com os selvagens. Ele gostou de uma mulher do meio dele, e ali ele tenta fazer de tudo para proteger também aquele povo. Além de proteger o povo dos Sete Reinos, o povo do Norte, então ele criou um vínculo ali, uma aliança também com os selvagens. E quando ele vira ali o Lorde Comandante, quando ele é escolhido para comandar ali o Castelo Black, a muralha, ele tem a ideia de ir lá para trazer aquele povo, tirar eles de além da muralha, trazer eles para dentro do Castelo Black, passar eles
da muralha. E ali, quando ele faz aquilo, ele toma a decisão, ele vai lá, ele busca os selvagens, convence eles, e logo quando ele convence eles, o Rei da Noite começa a atacar. O Rei da Noite mata muitas pessoas, milhares de pessoas dos selvagens o Rei da Noite mata. E ali Jon Snow, ele luta um pouco também, né, contra os vagantes brancos, e ali eles conseguem fugir. E quando eles chegam para dentro da muralha, quem está lá? Algumas pessoas, alguns irmãos de juramento. E eles começam a ficar muito nervosos com a decisão de Jon Snow de trazer aqueles que eram os inimigos desde gerações, as pessoas que eles combatiam, que eles evitavam entrar dentro da muralha. E ali eles viram Jon Snow entrando com aquele povo para dentro. Então eles começam a ficar com um ódio tão grande, mas tão grande, que chega um momento que eles formam um motim. Eles se juntam, eles ali se argumentam para se juntar e matar e tirar a vida de Jon Snow. Quando eles tiram a vida de Jon Snow ali, eles trancam ele dentro de um quarto. Ele tá lá, o corpo, né, frio, sem vida. E ali entra logo aquela mulher que tem o cabelo vermelho. Então ela faz ali o ritual e tudo para trazer Jon Snow de volta à vida. No começo parece que não funcionou aquele ritual que ela fez, mas depois ele volta à vida, e ele voltando ali à vida, ele vai e se vinga daqueles traidores, se vinga daqueles que tirou a sua vida. Então ali ele começa a conquistar mais a confiança dos selvagens, mais as confianças das pessoas. Ele começa a se destacar sendo um grande líder, um homem de guerra, um homem de batalha, e ele se sacrificou, né? Ele fez de tudo para proteger os selvagens e livrar eles daqueles vagantes brancos. Após Jon Snow abrigar ali os selvagens dentro da muralha, chega um momento da série que a irmã dele, a Sansa Stark, ela vai até Jon Snow e ela fala, né, que ela foi obrigada a se casar lá com Bolton, com Lord Bolton, e lá o Lord Bolton, ele manda uma carta lá pra muralha, e Jon Snow, ele lê aquela carta e vê que os Boltons, eles estão com o irmão, né, de Jon Snow, aquele rapaz novo. Então Jon Snow e Sansa, eles começam a ficar revoltados com aquela situação, e ele assume ali o compromisso de ir junto com a irmã dele, com a Sansa, até lá naquele lugar, batalhar e tomar de volta o Reino do Norte, recuperar a sua casa, o seu lar. Então ali naquele momento, os selvagens se juntam com Jon Snow, ele forma ali o seu exército. Quando ele vai tentar convencer algumas pessoas do norte para lutar com ele contra os Boltons, as pessoas, elas recusam. Então Jon Snow, ele vai conseguindo algumas alianças, poucas pessoas, mas algumas pessoas que estavam junto com ele para lutar aquela batalha. Quando começa a Batalha dos Bastardos, quando os dois exércitos ficam frente a frente, o que acontece? O Lord Bolton, ele soltou o irmão do Jon Snow. Quando o irmão dele estava correndo, ele deu uma flechada no menino e o menino caiu morto. Depois de Jon Snow presenciar essa cena, ele e todo o seu exército, ele saiu correndo de encontro ao exército inimigo, tirou a sua espada, porque assim, o verdadeiro rei, aquele que é o guerreiro, aquele que é o líder, ele vai na frente. Nós sabemos as histórias de antigamente, dos reinados e tudo. O rei, ele estar na frente da batalha, ele incentiva as pessoas, ele dá ânimo para os seus liderados. Então o Jon Snow, ele é um líder nato, ele é um cara que tem coragem, é um cara que ele tinha lealdade, ele tinha ética, caráter. Então ele foi lá na frente da batalha, e com isso o seu exército veio correndo e batalhou junto com ele para conquistar o Reino do Norte. E depois daquele momento ali, quando Jon Snow estava vendo que ele estava perdendo a batalha, quando ele estava em desvantagem, quando aquela multidão se juntou e ele estava lá no meio, de repente surge um exército amigo que veio dar força, que veio ajudar, e a partir daquele momento eles derrotaram o Lord Bolton. E ali ele conseguiu conquistar de novo o Reino do Norte, e a partir daquele momento que ele conquista o Reino do Norte, ele começa a preparar as pessoas, a falar: olha gente, tá vindo uma ameaça aí, que é uma ameaça muito maior do que essas guerras que nós estamos tendo. Está vindo aí o Rei da Noite, os vagantes brancos, eles que são a real ameaça para nós, para o nosso reino. Então a partir daquele momento ele começa a se preparar. Só o que acontece? Ele fica sabendo de Daenerys, ele fica sabendo que lá na Pedra do Dragão existem umas lâminas de cristal de dragão que pode matar
matar os vagantes brancos. Então a gente sabe que o que pode matar os vagantes brancos são aquelas pedras cristal, né, de dragão, e as espadas com aço valeriano. Então a partir daquele momento ele teve que se arriscar. Ele juntou ali um conselho e ele falou: olha, eu vou ir até a Daenerys, vou tentar conseguir o máximo de aliança pra gente derrotar, né, essa dificuldade maior que tá vindo por aí, essa real ameaça que realmente são os vagantes brancos. E quando o Jon Snow ele vai lá até a Daenerys, o que eu penso, pessoal? A Daenerys, o que a Daenerys tinha a perder? Ela poderia bem ficar fora dessa luta, ficar fora, não tinha nada que ganhar com aquilo ou que perder com aquilo. Mas Jon Snow, com seu espírito ali de liderança, ele vai lá, ele assume o risco, mesmo ciente que ele poderia morrer, mesmo ciente que Daenerys poderia tirar a vida dele, ele vai lá, ele conversa. No momento lá, a Daenerys pede para ele se ajoelhar diante dela, ele não aceita, ele mantém a sua liderança. E isso, querendo ou não, isso foi chamando um pouco a atenção da Daenerys, ela foi olhando ali um pouco a personalidade de Jon Snow, e eles foram meio que se gostando, sabe? Eles foram meio que se envolvendo. Então a partir daquele momento, ele conquistou o coração da Daenerys. Aí ele foi lá além da muralha para poder pegar um vagante branco vivo, para trazer e mostrar lá para os Lannister, para eles darem uma trégua, porque ele sabia que a ameaça maior estava vindo, que eram os vagantes brancos e o Rei da Noite. Então ali ele consegue a aliança com Daenerys, ele junta força com elas. Quando o Rei da Noite chega, quando acontece aquela maior batalha, aquela cena épica que a gente vê os soldados lutando, os mortos ali lutando para poder derrotar os vivos, a gente vê Jon Snow lutando de uma forma impressionante, gente. A gente vê ele junto com a Daenerys ali, os dois juntos, somando força. Aquele momento que o Rei da Noite, ele solta umas neblinas para atrapalhar a visão ali dos dragões, a visão de Jon Snow, da Daenerys. Então eles lutam ali no ar, aquela é uma cena épica. E aí, o que eu quero resumir com esse vídeo pra vocês? Como assim Jon Snow não sabe de nada, gente? Como assim? Lógico que ele sabia o que ele estava fazendo. Olha o sacrifício que ele fez, olha as lutas que ele enfrentou, olha aquilo que ele abriu mão, olha o acolhimento que ele deu para os selvagens, tudo aquilo que ele fez. Tá certo que no final a gente viu que ele tirou a vida da Daenerys, que a Daenerys atacou lá a cidade de Porto Real, queimou muitos inocentes, destruiu muitas pessoas, mas ele fez o que era necessário para proteger as pessoas. Então, pessoal, eu agradeço vocês por estar aqui até o final desse vídeo. Não deixe, já se inscreva nesse canal, aproveite, me dê essa força, dê o seu like, comenta aqui quem você quer que eu traga aqui a história, quem que você quer que eu comente. Muito obrigado, pessoal, e até mais.